Mulher e sabedoria, uma relação necessária. Existe um versículo bíblico frequentemente citado quando o assunto são as mulheres. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Apesar de popular, este é um texto raramente aprofundado. Ele costuma ser repetido como conselho moral, mas poucas vezes é compreendido em sua profundidade simbólica e existencial. Ainda assim, há algo nele que inquieta, sobretudo pelo peso da responsabilidade que carrega. A possibilidade de construir ou destruir um lar a partir de si mesma. Compreender esse versículo exige mais do que uma leitura isolada. Ele pertence ao livro de Provérbios, tradicionalmente atribuído a Salomão, e só se revela plenamente quando inserido no horizonte mais amplo da tradição bíblica. Nesse contexto, torna-se visível uma estrutura recorrente: a associação entre força e masculino, por um lado, e entre sabedoria e feminino, por outro. Nos próprios provérbios, a sabedoria é personificada como uma mulher, uma presença que atravessa a criação desde o início e que, após a queda, clama pelas ruas, convidando as pessoas à escuta. Não se trata de uma pessoa literal, mas da representação de um atributo essencial do próprio Deus. Um princípio gerador, organizador e vivificante, descrito sob a forma feminina. Essa estrutura simbólica, no entanto, não é exclusiva da tradição bíblica. Ao contrário, ela encontra paralelos surpreendentes em diferentes culturas e sistemas filosóficos, o que sugere que estamos diante de algo mais profundo do que uma simples construção cultural isolada. Na filosofia grega, por exemplo, a própria ideia de sabedoria, Sofia, já carrega um caráter que ultrapassa o mero intelecto. Em Platão, a sabedoria não é reduzida ao domínio técnico, mas é entendida como uma forma de apreensão do todo, algo que exige maturação interior. No diálogo O Banquete, é significativo que a figura que ensina Sócrates a respeito do amor e da ascensão ao verdadeiro conhecimento seja Diotima, uma mulher. A mediação feminina aparece, assim, como ponte entre o sensível e o inteligível, entre o humano e o transcendente. Na tradição judaica mística, essa dimensão reaparece na figura da Shekhinah, frequentemente associada ao aspecto feminino da presença divina no mundo. A Shekhinah, ou Shekinah, como costumamos dizer, é aquilo que habita, acolhe e sustenta, uma presença que não se impõe pela força, mas que dá espaço para que a realidade exista e que une o humano ao divino. É uma imagem profundamente coerente com a ideia de um princípio feminino ligado à interioridade e à geração de vida. No cristianismo, Maria não é apenas uma figura biológica, mas simbólica. Ela representa a perfeita receptividade ao divino, aquela que acolhe, guarda e dá forma. Na tradição cristã, a vocação feminina é descrita como uma inclinação particular para a interioridade, para a compaixão e para a formação integral do outro. A mulher, nesse sentido, tende a perceber o ser humano como um todo vivo e não como uma função fragmentada. Essa mesma estrutura aparece nas tradições orientais. No taoísmo, o princípio do yin representa o feminino, receptivo, profundo, gerador. Ele não se opõe ao yang como inferior, mas o complementa. O equilíbrio entre ambos
sustenta a ordem do mundo. O yin não domina pela força, ele transforma pela acolhida. No hinduísmo, encontramos a deusa Saraswati, associada à sabedoria, à linguagem e à harmonia. Mais uma vez, a sabedoria não é apenas conhecimento técnico, mas princípio organizador da realidade. E, novamente, aparece sob a forma feminina. Até mesmo na psicologia moderna, essa intuição ressurge. Em Carl Jung, o conceito de anima descreve o princípio feminino presente na psique humana, associado à intuição, à profundidade e à conexão com o inconsciente. Para Jung, o desenvolvimento pleno do indivíduo depende do contato com essa dimensão. O feminino, portanto, em Jung não é apenas biológico, mas estrutural. Diante desse panorama, o versículo de Provérbios deixa de parecer isolado e passa a se revelar como expressão de um padrão recorrente na humanidade. O feminino associado à interioridade, à totalidade, à geração de sentido e à sabedoria. É nesse ponto que sua afirmação central se ilumina. Não é o homem sábio que edifica a casa, mas a mulher. Isso não implica exclusividade, mas vocação. A mulher aparece simbolicamente e existencialmente como portadora de uma capacidade particular de gerar vida, não apenas no sentido biológico, mas no sentido mais amplo, de acolher, formar, sustentar e dar sentido ao que existe. Logo, há milênios o feminino tem sido, nas mais diferentes sociedades, compreendido como aquilo que confere sentido à existência humana. O problema surge quando a vocação feminina de busca pelo crescimento interior é ignorada ou substituída por uma tentativa de competição com o masculino, especialmente em dimensões onde este possui vantagem natural, como a força física. Porque a força, isoladamente, não sustenta a vida. Sem sabedoria e sem compaixão, ela degenera em violência e destruição. A mulher, diferentemente do homem, possui uma inclinação particular à universalidade, a capacidade de lidar com múltiplas dimensões da realidade simultaneamente, o que a aproxima da própria definição de sabedoria, que é a capacidade de perceber o todo. O especialista vê o particular, o sábio vê a totalidade. Entretanto, preciso ressaltar que essa capacidade é apenas potencial. A sabedoria feminina não é automática. Ela precisa ser desenvolvida. É justamente por isso que o maior risco na vida de uma mulher, a meu ver, é o da superficialidade. A parábola do semeador, narrada por Jesus, explica que a semente lançada em solo raso não cria raízes e, portanto, não resiste ao tempo. Sendo o solo uma metáfora do coração humano, a lição é clara. Sem profundidade interior, nada floresce. A mulher, chamada à sabedoria, é também particularmente tentada à superficialidade. E ao ceder a ela, perde exatamente aquilo que a constitui em sua vocação mais elevada. No vídeo em que abordo Amor e Morte, explico como a minissérie ilustra de maneira perturbadora como a ausência de sabedoria feminina pode assumir um poder profundamente destrutivo. Ao relatar uma mulher que se deixa conduzir por impulsos, carências e superficialidade não elaboradas, a história evidencia como a falta de interioridade e de ordenação emocional pode desorganizar não apenas a própria vida da mulher, mas também a vida de todos ao redor. O que se vê ali não é apenas um erro moral isolado, mas uma falha mais profunda, a incapacidade de cultivar um mundo interior sólido.
Quando a interioridade é rasa, qualquer desejo momentâneo ganha força desproporcional. E sem sabedoria para ordenar os impulsos, o resultado tende à ruptura, ao caos e, em casos extremos, à destruição. Mulheres não foram feitas para a superficialidade. Justamente por sua inclinação à profundidade, quando vivem de forma rasa, tornam-se versões diminuídas de si mesmas e, paradoxalmente, mais propensas a causar danos. Por fim, há uma dimensão relacional que não pode ser ignorada. Tanto homens quanto mulheres possuem o poder de construir ou destruir. Um homem pode usar sua força para proteger ou para ferir. Uma mulher pode usar sua influência para edificar ou para manipular. Mas quando há ordenação dessas forças, surge algo maior do que a soma das partes. Um homem que usa bem sua força, aliado a uma mulher sábia, realiza uma unidade descrita na Bíblia como uma só carne. Nessa unidade, força e sabedoria não competem, elas se integram. E talvez seja exatamente isso que o versículo de Provérbios, em sua simplicidade aparente, procura revelar. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Não apenas a casa física, mas o espaço humano onde a vida pode florescer. E essa edificação começa sempre no mesmo lugar, na profundidade do ser.